Você já se pegou pensando, será que só eu erro tanto assim como mãe? Ou sentiu aquele peso enorme de achar que tá falhando? Já teve aquela sensação de que todo mundo consegue dar conta, menos você? Porque eu já. E mais vezes do que eu gostaria de admitir. E talvez por isso eu tenha decidido gravar esse vídeo. A verdade é que nenhuma mãe acerta sempre. E errar não faz de você uma mãe ruim. Hoje eu vou te contar 4 erros reais que eu cometi com a minha filha e o que eu faria diferente. Não porque eu tenha virado a mãe perfeita, tá? Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesse caminho é que a gente não precisa acertar sempre, mas precisa ter coragem para aprender e recomeçar. Então, se você vive se cobrando demais ou acha que tá sozinha nesse caos chamado maternidade, fica aqui até o final desse vídeo. A gente vai crescer e se acolher juntas. Eu sou mãe, sou farmacêutica e também sou uma mulher em reconstrução. E eu não tô aqui numa posição de expert ou especialista. Eu tô aqui dividindo isso com vocês porque eu acredito que quando a gente fala das nossas falhas, a gente cria espaço para outras mães respirarem aliviadas e perceberem que não estão sozinhas. O primeiro erro que eu quero dividir com vocês foi tentado proteger demais a minha filha. Eu queria evitar que ela se machucasse, que ela corresse risco, que ela caísse e se frustrasse. Sempre que ela ia subir em alguma coisa, eu já estava lá segurando. Sempre que ela ia tentar algo, eu queria ajudar. Parece até bonito dizer isso, né? Mas na prática, eu estava impedindo ela de tentar, de se desafiar e até de aprender. Eu fui percebendo que a minha vontade de proteger era, na verdade, uma vontade de controlar, de super proteger. E essa super proteção estava tirando dela a capacidade a oportunidade, na verdade, de descobrir o mundo, de entender os próprios limites e de se sentir capaz. Hoje eu ainda tenho medo, mas eu aprendi que o meu medo não pode ser maior do que a liberdade dela de experimentar. É claro que a gente vai continuar cuidando, é claro que a gente vai estar por perto, mas segurar demais é uma forma de prender. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria deixado ela tentar mais, teria confiado mais nela e também em mim para lidar com os tropeços inevitáveis. Na verdade, é isso que eu estou tentando fazer agora, porque afinal ela ainda tem 2 aninhos e ainda dá tempo de consertar esse meu erro. Porque cair faz parte do caminho, né? E na maioria das vezes é só um joelho ralado mesmo. O segundo erro, e esse dói de admitir, é gritar quando a paciência acaba. Eu não sei se você já viveu isso, mas comigo acontecia assim. Eu tentava explicar, eu tentava respirar, manter a calma, até que de repente vinha aquela gota d'água e eu explodia. O pior é que quando a gente grita, não resolve, né? Só afasta. E aí vem aquele pacote completo: culpa, frustração, aquele sentimento de não acredito que eu fiz isso de novo. O que eu fui percebendo com o tempo e com os erros e com as lágrimas é que o problema não era só a birra ou o comportamento dela, era o meu limite que eu ignorava, era o meu cansaço que eu fingia não estar sentindo. Gritar foi uma reação ao que eu não queria enxergar, que eu também preciso de cuidado, que eu também tenho limites e que eu não preciso
dar conta de tudo sozinha. Hoje, quando eu sinto que tô chegando nesse ponto, eu tento parar. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Às vezes é um momento de silêncio, às vezes é sair de perto para respirar, outras vezes é pedir ajuda. E isso não me faz menos mãe. Eu aprendi que gritar não vai apagar tudo que a gente já fez de bom, mas vai me lembrar de também olhar para mim, porque uma mãe exausta e sobrecarregada não dá conta nem dela mesma. O terceiro erro que eu cometi, e talvez ainda cometa de vez em quando, é passar tempo demais no celular. E eu nem falo disso como alguém que, nossa, que absurdo, mas como alguém que usava o celular para tudo, trabalho, distração, escape. Eu fui percebendo aos poucos, quando ela me chamava para brincar e eu respondia um peraí, automático, sabe? E esse peraí virava 10 minutos, 20, meia hora. Ou então quando eu tava com ela, mas com a cabeça na tela. Eu tava lá, mas não tava, sabe? A infância não espera. E eu não tô falando isso pra gente se culpar mais, mas é pra gente acordar, porque aquele pedido simples de olha pra mim, aquele momento de brincar, aquele abraço, são coisas que a gente não recupera depois. Eu percebi que eu tava gastando tempo demais em coisas que não importavam tanto e deixando de investir onde importava e importa tudo. Hoje eu tento criar momentos só nossos, sem celular, sem distração. Nem sempre dá, nem sempre é perfeito, mas só de tentar já muda tudo. Então eu deixo o celular longe, eu fico com ela, eu dou atenção e na verdade agora eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, dia 15 de julho. Eu tô desde sábado sem entrar em redes sociais. Na verdade, pra ser sincera, eu entrei hoje pra colocar um story no Instagram e só. Eu não vi mais nada. Não entrei em Facebook, não entrei em Instagram, não entrei em TikTok. Eu até tô querendo fazer um vídeo sobre isso pra falar dessa questão de redes sociais que roubam o nosso tempo e a nossa vida e acabam prejudicando a gente em muitos aspectos. O mundo, ele não vai acabar se eu responder aquela mensagem depois, mas a infância dela, essa sim, passa num piscar de olhos. E o quarto erro foi começar o desfraude antes da hora. Por orientação da pediatra, a gente começou o processo quando ela completou 2 anos. Cravado. Era o protocolo ou a recomendação, eu acho, não sei. E eu não sei por que eu não pesquisei antes, não fui atrás de informação e segui. E aí você me pergunta, tá, mas e qual é o problema nisso? É que ela não estava pronta. Acho que nem eu também. O que veio depois disso foram dias de frustração, de xixi pela casa, de lágrimas dela e minhas também. Eu fui entendendo na prática e errando que nem tudo segue um manual. Cada criança tem seu tempo, sua história, seu ritmo. Então eu resolvi voltar com a fralda nela e seguir no ritmo dela. Apenas sem pressa, apenas respeitando o tempo dela. E o resultado? Uns 5 ou 6 meses depois, ela mesma foi mostrando interesse em usar o vaso sanitário, começou a passar mais tempo com a fralda seca e começou a avisar do jeitinho dela quando ela queria fazer xixi. E aí sim, com os sinais dela, a gente conseguiu realizar um desfraude tranquilo e respeitoso. E assim, se eu tivesse feito isso antes, respeitado o tempo da minha filha,
teria evitado muita pressão, muita ansiedade, muita insegurança. E ainda bem que eu percebi, né, e tomei uma atitude. E com isso, eu aprendi que não é porque um especialista diz que tá na hora, que realmente tá. E que, claro, a nossa intuição de mãe e também precisa ser ouvida. E, obviamente, como eu disse, o tempo dos nossos filhos. Bem, esses foram os 4 erros que eu cometi, que eu queria trazer aqui hoje. E, para ser bem sincera, eles me ensinaram mais do que os acertos, porque foi errando que eu aprendi a soltar, a respirar, a estar mais presente, a respeitar o tempo dela e o meu também. Se você já errou, bem-vinda! A gente não tá aqui para ser a mãe perfeita, a gente tá aqui para tentar, para amar, para aprender e para crescer junto com os nossos filhos. E eu quero te convidar a fazer uma coisa. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu maior aprendizado como mãe. Ou então aquele erro que doeu, mas te transformou. Porque eu acredito nisso. Quando a gente compartilha as nossas falhas, a gente se fortalece. E aqui não tem julgamentos. E se esse vídeo fez sentido para você, se te acolheu de alguma forma, compartilha com outra mãe. Quem sabe ela também não está precisando ouvir isso hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu quero trazer bastante temas legais por aqui. A gente não nasce sabendo ser mãe, a gente vai aprendendo, né? Um erro de cada vez. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.